Muito bem, Tiago capítulo 4 é o capítulo que Deus fala a nós através de Tiago, e nesse capítulo tem como tema como por fim a guerra. Vivemos em grandes batalhas, nesse mundo já ouvimos falar de muitas guerras, as guerras francesas, guerras dos farroupilhas, guerra dos canudos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você já deve ter ouvido falar sobre muita guerra. Mas vivemos em uma guerra constante, mesmo dentro de nós. E a Bíblia aqui em Tiago nos traz essa referência para que nós estejamos alertas. Como podemos colocar fim às guerras que estão ao nosso redor? Certamente as guerras não são travadas apenas entre nações, mas também em maior e menor grau, em todas as áreas da vida. Então, as guerras nós podemos ver, por exemplo, a guerra por poder, politicamente falando, nós vemos aí uma guerra política que nós estamos vivendo nos dias atuais, há uma guerra por poder, há uma guerra de valores, o que realmente tem mais valor, se é a família, é a sociedade, o que tem mais valor, qual é o valor que deve ser garantido maior. Então a guerra constante nós estamos travando. Então, como por fim a guerra é o enredo então desta leitura que nós vamos fazer. Tiago, capítulo 4, vamos do versículo 1 ao 12. Tiago 4, do 1 ao 12. Se você está com a Bíblia aí, acompanhe essa leitura, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi e lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julga o teu próximo? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Aqui entregamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos, ó Pai, fala conosco por meio desta mensagem. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que realmente o Senhor deseja para as nossas vidas, como nós mesmos podemos dar fim às guerras que nos cercam. Crendo, ó Pai, no Senhor, queremos sim
ter este poder e esperamos no Senhor a oportunidade de poder fazê-lo. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, aqui no capítulo 4 de Tiago, ele nos apresenta então como é possível por fim a guerra. Primeiro devemos entender a que guerra é essa? Qual guerra nós estamos travando? Então aqui no capítulo 4, nesse parágrafo, Tiago trata desse tema importante e mostra que existem 3 guerras em andamento no mundo. Também diz como essas guerras poderiam ter fim. Então nós vamos ver esta noite quais são essas guerras e como colocar fim nelas. Primeiro, em guerra uns com os outros. Aqui no capítulo 4, verso 1, a parte A do versículo, diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, essas guerras provêm dos prazeres, é dito aqui. Então, assim ele diz, como é bom e agradável viver os unidos irmãos. No Salmos 133:1, nosso Senhor nos ensina que não deve haver guerra entre irmãos, entre família, entre irmãos em Cristo, entre aqueles que estão próximos uns dos outros. Devemos viver em harmonia, em paz, em comunhão. Por certo, os irmãos devem viver juntos, em amor, harmonia. No entanto, com a frequência, não é isso que acontece. Nós podemos ver na Escritura vários exemplos disso, como por exemplo, Ló causou briga com seu tio Abraão, lá em Gênesis 13. Vemos Absalão entrou em guerra com seu pai, em 2 Samuel 13-18. E até mesmo os discípulos causaram problema para Jesus em discutir quem seria o maior no reino dos céus, lá em Lucas 9:46-48. Então, quando examinamos algumas das igrejas primitivas, nós descobrimos que tinham a sua parcela de desentendimento. Havia muita discórdia nas primeiras igrejas, principalmente em Corinto, uma igreja que brigava muito por poder dentro da igreja. Então havia essa rivalidade muito grande. Tiago então menciona 3 tipos, ou alguns tipos de discórdia entre irmãos. Primeira delas, são lutas de classes. Em Tiago 2, 1 e 9, nós já vimos isso anteriormente. Havia na igreja em Jerusalém, Tiago está falando a esta igreja, uma discórdia entre classes sociais, ricos e pobres. Então a classe rica humilhava a classe pobre. Isso não é diferente dos dias em que vivemos, onde pessoas que têm uma certa posse, uma certa condição, tendem a humilhar os mais necessitados. Outra discussão que havia e que nos é apresentado lá em Tiago 5, do 1 ao 6, lutas trabalhistas ou guerras trabalhistas. Por que isso acontecia? Aqueles que tinham condições contratavam os irmãos mais necessitados para trabalhar e não lhes pagavam o que lhe era devido, esquecendo assim as orientações do Senhor que são feitas em 1 Timóteo 6,17, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apazimento. Em 1 Timóteo 6,18 também diz que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, ao invés de seguir essas orientações do Senhor, os irmãos daquela igreja estavam causando grande guerra na própria igreja, onde eles conviviam, onde eles faziam com que os mais necessitados trabalhassem para eles e não eram justos naquilo que deveriam pagar. Havia também lutas
ou guerras na própria igreja. Então, ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreve ou escreveu estavam em guerra uns com os outros por cargos dentro da igreja. E muitos membros, eles queriam ser mestres e líderes. É o que Tiago diz lá em Tiago 3:1. Então, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E havia também lutas pessoais. Os santos falavam mal uns dos outros, julgavam uns aos outros. Vemos aqui mais de uma vez o uso indevido da língua. Assim os cristãos devem dizer a verdade em amor. Zacarias 8,16: eis as coisas que deveis falar. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então é muito triste, meus amados irmãos, nós vermos os santos guerreando entre si, um líder contra outro, uma denominação contra outra, uma congregação contra outra. O mundo vê essas guerras religiosas e diz: vejam como eles se odeiam. Então, como é que nós podemos pregar a paz, anunciar a paz, se causamos guerra mesmo dentre nós ou entre nós? É importante que haja paz, haja harmonia no corpo de Cristo, na igreja e no meio daqueles que servem ao Senhor. Então essa é a primeira guerra que nós vemos, a guerra com o próximo. Mas há uma segunda guerra que nos é apresentada aqui no texto, que é justamente a guerra com nós mesmos. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? A guerra no coração contribui para a causa da guerra na igreja. Então, quando acontece uma confusão entre o povo de Deus, entre aqueles que deveriam estar em paz, tudo isso começa do coração. Então, dos prazeres, dos desejos, o interesse por um cargo, o desejo por aparecer mais. Então, acaba que causando essa divisão, essa contenda. Então, a gente precisa eliminar primeiro o mal que está em nosso coração, para que então possamos tratar o mal entre os irmãos, entre o próximo. Mas quando estamos em guerra com nós mesmos, quando não entendemos o propósito da nossa vida aqui na terra, acabamos que causando mal para aqueles que estão ao nosso redor. Então tenhamos plena consciência. O Senhor nos chamou para vivermos em paz, para estarmos em paz. Primeiramente com Ele, a paz com Deus, depois a paz com nós mesmos, para que tenhamos paz com o próximo. Em Tiago 4:1, é o que nós acabamos de ler, né? A guerra no coração contribui para a causa das guerras na igreja. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Tiago 3:14-16. Os desejos egoístas são perigosos e nos levam a fazer coisas erradas. Viveis a lutar e a fazer guerras, é o que Tiago diz lá no versículo 2 do capítulo 4. E até mesmo a orar da maneira errada. Às vezes oramos desejando o mal do próximo. Já pensou? Orar para que o outro quebre o braço, para que o outro tenha algum problema e não venha para a igreja, para que você possa ter oportunidade. Graças a Deus nós não temos visto isso no nosso meio aqui, mas eu conheço muitas denominações, já ouvi muito falar desse tipo de prática. Então devemos, irmãos, ser mais humildes, compreender que Deus tem um propósito para todas as coisas e Ele nos chama no momento certo, no momento adequado. Se você não tem tido a oportunidade para servir ao Senhor na denominação, no ambiente onde você está, então que você ore ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, confia nele,
e Ele irá abrir as portas para que você possa servi-lo de forma integral. Então, até mesmo a orar, oram de maneira errada. Não cobiçarás, é o último dos mandamentos de Deus, mas a sua transgressão pode nos levar a quebrar os outros 9 mandamentos. Então a cobiça pode levar uma pessoa a matar, a mentir, a desonrar pai e mãe, a cometer adultério e de uma forma ou de outra transgride a lei moral de Deus. Então uma vida egoísta e orações egoístas sempre produzem guerras. Então se há guerra do lado de dentro, também acabará havendo outra do lado de fora. Então precisamos buscar esta paz com nós mesmos, ter plena consciência do meu chamado, daquilo que Deus preparou para que eu exercesse e estar sempre à disposição para ajudar a outros. Lembra, sempre que Deus nos dá um dom, nos capacita com um dom, esse dom é para ser propagado, é como um fruto, é o fruto do Espírito que deve ser transmitido a outros, para que eles também frutifiquem. Mas há uma terceira guerra, e essa guerra é a guerra com Deus. Tiago, do capítulo 4 a 10, fala da constante guerra que há entre o povo com Deus. Então a raiz de toda guerra interior ou exterior é rebelião contra Deus. Então, quando o homem é rebelde contra Deus, contra a palavra de Deus, quando você não dá crédito à palavra, quando você discute com Deus, não, eu não aceito. Olha, meu irmão, não é para a gente discutir uma pregação, uma palavra. Ela é para ser obedecida. Quando lemos a palavra de Deus e ela nos dirige, ela nos direciona a uma mudança de vida, não devemos questionar Deus, apenas seguir a orientação. Então as orientações de Deus devem ser obedecidas e não jamais discutidas. Então uma raiz de guerra que há no coração do homem contra Deus vai gerar todas as outras guerras. Então é importante que encontremos paz com Deus. E como é que encontramos essa paz? Onde encontrar essa paz com Deus? Tendo então a nossa vida dedicada ao Senhor, buscando a presença de Deus, desejando conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. O pecado é a transgressão da lei. Então sempre que pecamos, transgredimos a lei, desobedecemos a Deus e acabamos criando uma rivalidade contra Deus. Então a transgressão da lei é rebeldia contra Deus, de maneira que um cristão declara guerra contra Deus. Ao ter amizade com o inimigo de Deus, Tiago cita 3 inimigos com os quais não concretizar se desejarmos ter paz com Deus. Se queremos ter paz com Deus, devemos nos livrar de 3 inimigos. O primeiro deles é o mundo. No verso 4 nos é apresentado. Ao falar do mundo, Tiago se refere, obviamente, à sociedade humana sem Deus. O sistema todo, as coisas dessa sociedade em que vivemos é contrário a Deus. Não tem como nós fazermos uma junção do mundo com Deus. Não vai haver. O sistema mundano é corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, quem está dominando o sistema mundano é Satanás, porque ele está preparando para a vinda do anticristo, aquele que reinará sobre esse mundo e que causará grande mal a esse mundo. Nós precisamos estar em paz com Deus e em guerra com o mundo. Isso sim é que deve ser a guerra correta, né? Guerrear contra o inimigo de Deus. Encontramos na Escritura alguns exemplos disso. Por exemplo, Abraão era amigo de Deus. Ló era amigo do mundo. Ló acabou se envolvendo em uma guerra e Abraão teve que salvá-lo, lá em Gênesis 14. Primeiramente vem a amizade do mundo.
tal amizade resulta em ser maculado, manchado pelo mundo, de modo que certas áreas da vida possam receber a aprovação do mundo. Quantas pessoas estão mais preocupadas com a aprovação do mundo do que com a aprovação de Deus? As pessoas vivem preocupadas como elas vão agradar os homens e esquecem de que a pessoa que você realmente deve agradar com a sua vida é Deus. Se eu for entregar minha vida a Jesus, se eu passar para a lei dos crentes, se eu começar a seguir os crentes, o que é que fulano vai pensar de mim? O que é que meus familiares vão dizer? O que é que meus amigos vão dizer? Não se importe com isso. O que é mais importante é saber o que é que Deus vai pensar da minha vida. Se realmente eu quero ter paz com Deus ou ter paz com o mundo. No mundo tereis aflição, disse Jesus. O mundo vai nos perseguir, mas nós, tendo paz com Deus, nós vencemos todo o inimigo, principalmente o mundo. Então é necessário que a gente não tenha amizade com o mundo, para que possamos assim ter forças para vencê-lo. Triste resultado é ser condenado com o mundo. Então aquele que vive amigo do mundo é o primeiro passo. O segundo é ser condenado com o mundo. Então aquele que quer ser amigo do mundo acaba ganhando o mesmo final do mundo, que será a condenação eterna. Então o mundo é inimigo de Deus. E quem desejar ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Também não pode ter amizade com Deus se estiver vivendo na carne, que é o nosso segundo inimigo, que nós devemos batalhar contra ele. O inimigo, a carne. Ao falar da carne, Tiago refere-se à velha natureza, que herdamos de Adão e que ela é propensa ao pecado. A carne não é o corpo. O corpo não é pecaminoso, mas sim ele é neutro. O espírito pode usar. Então o corpo ele pode ser usado pelo espírito ou pela carne. O que reina na sua vida? Aquilo que você alimenta mais. Se você tem alimentado o teu espírito será mais forte e dominará o teu corpo. Mas se você tem alimentado a carne será mais forte e ela dominará o teu corpo. Ao invés de agradar a Deus, você está agradando os seus próprios prazeres, os desejos da carne. Então é necessário que você milite contra a carne, porque estamos em constante luta. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Gálatas 5, verso 17. É interessante quando essa carta aos Gálatas é escrita, e ela reforça muito essa ideia de que nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor. Enquanto vemos as pessoas fazendo do corpo o que querem, furam por todo lado, brinco, piercing, coloca tudo no corpo, suja o corpo, mancha o corpo todo com desenhos, com tatuagens, e acham que isso não importa, Deus não está nem aí, Deus vai salvar apenas o meu espírito. Meu amado, o teu corpo é santuário, é morada do Espírito Santo de Deus. O que é que você está fazendo com ele? Será que na casa de tal pessoa que gosta de se desenhar também é cheio de pichação? Será que é assim na casa dele? Eu tenho certeza que não, as paredes são bem limpinhas, né? Porque a casa vai receber pessoas, precisa ter uma boa aparência, sempre cuida da casa. Nós temos uma casa que é o corpo, e esse corpo, além de ser nossa casa, também é a habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O que nós temos feito desse corpo? Temos entregue esse corpo à prostituição, temos entregue este corpo às drogas, temos entregue esse corpo às práticas mundanas, porque hoje, por exemplo, estou falando aqui da tatuagem que virou moda. É até os crentes fazendo tatuagem, colocando frases, só Jesus salva.
como se isso fosse agradar a Deus. Isso não é possível, porque há uma separação entre o mundo e Deus. Deus é santo, Deus é puro, e Ele não comunga com a imundícia desse mundo. Nós precisamos sim ter uma vida consagrada ao Senhor, e que nosso corpo seja essa morada do Espírito Santo, que o nosso corpo reflita o que verdadeiramente a nossa mente ou o nosso coração está cheio, que é da palavra do Senhor. É isso que Tiago chama de prazeres que militam contra a carne. Viver em função da carne significa entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Ou supones que em vão afirma a Escritura, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Tiago 4,5. Então aqui em Tiago 4,5 é dito que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Nós fomos dados a Ele como morada. Então Ele tem ciúme quando fazemos alguma coisa que mancha este corpo. Estamos fazendo algo contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, assim como o mundo é inimigo de Deus, a carne é inimiga de Deus, do Espírito Santo. Então, tem devidamente um pelo outro. Devemos ter esse cuidado. Assim como Deus é zeloso para conosco, e Ele faz uma comparação de nós como uma noiva, né? Nós nos casaremos com Cristo. E aí, Ele, assim como Ele tem cuidado da sua noiva, Ele quer que a noiva também se preserve pura, imaculada, sem manchas. As manchas do pecado devem não mais fazer parte da nossa vida, para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor. E por último, o último inimigo que devemos lutar é o diabo. O mundo está com conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito. E o diabo opõe-se contra o Filho de Deus. Então o maior pecado de Satanás é o orgulho, que ele também usa como uma de suas principais armas de guerra contra os santos e o Salvador. Deus deseja que sejamos humildes. Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Nos consideremos maior do que os demais. Lembra como ele falou para Eva lá no jardim? Sereis como Deus. Satanás fez essa promessa para Eva, que creu nessa promessa. Um cristão recém-convertido não deve ser colocado em cargos de liderança espiritual, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação de Satanás, como é dito lá em 1 Timóteo 3, 6. Sendo assim, meus irmãos, nós temos nosso campo de batalha muitos inimigos, como já vimos aqui. Nós temos o mundo, nós temos a carne, nós temos o diabo. Temos uma luta constante com nós mesmos, uma luta contra os nossos, aqueles que estão próximos de nós, e lutamos muitas vezes contra Deus. Então, que guerra, que situação nós vivemos. Então, só existe uma maneira de nós conseguirmos vencer essa guerra, esse campo de batalha tão imenso, tão difícil. Então, Tiago passa uma lista e algumas coisas que devemos fazer para poder vencer essas guerras. Então, vejamos quais são, qual é essa lista, que lista é essa e quais são as coisas que devemos fazer para poder vencermos essa guerra. A primeira delas é sujeitai-vos a Deus. Lá no versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, sujeitar-se trata-se de um termo militar que significa colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. Entenda, nós somos soldados. Existe um comando, alguém acima de nós. Deus tem colocado pessoas acima de nós que nós devemos obedecer.
devemos seguir as orientações. Por exemplo, se você está numa igreja e tem um líder religioso, um pastor, é importante que você obedeça dentro das normas, dentro da lei. Se o que ele está ensinando, se o que ele está passando para você está na Escritura, você não tem que questionar, você tem que obedecer. Se você faz a leitura e entende que o que ele está falando realmente é a verdade, é o que Deus anunciou para você, então obedeça, não questione, não lute contra a lei do Senhor, apenas siga. Isso é sujeitar-se, é se colocar debaixo de uma autoridade. Assim Deus tem dado autoridades neste mundo a homens, e estes homens têm a responsabilidade de guiar o rebanho. Então, eu como líder espiritual, como um pastor, eu vou prestar contas daqueles que Deus me deu para cuidar. Então, eu tenho responsabilidade sobre cada um de vós. E quando um se desvia do caminho, lá vai eu atrás para poder reconciliar, trazer de volta, ajudar a compreender onde foi que errou, para que ele volte para o caminho. É responsabilidade do pastor. Mas estamos vivendo dias tão difíceis que as pessoas não querem mais ser corrigidas, não querem mais obedecer. Certa vez, eu cheguei para um irmão que já havia faltando alguns cultos, e eu fui visitá-lo, sabe o que estava acontecendo? Eu disse: irmão, estou preocupado com você, já tem alguns cultos que você não aparece na igreja, está acontecendo alguma coisa, o irmão está precisando de alguma ajuda. Aquele irmão se voltou para mim e disse: olha, pastor, eu vou na igreja no dia que eu quiser, só não venha na minha casa me cobrar isso não. Aquele dia, irmão, eu levei um balde de água fria, fiquei muito triste, porque a gente demonstra amor, interesse, quer ajudar as pessoas, e é isso que a gente recebe de volta: ingratidão, revolta, rebeldia. Mas entendemos que no meio do povo de Deus, como diz as Escrituras, no meio do trigo há muito joio, né? Então não tem como saber quem é o trigo, quem é o joio. É Deus que vai fazer essa separação. Mas eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, lá em João capítulo 10, como diz a Escritura: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então eu vou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando eu não vejo o resultado, quando eu não vejo o interesse daquela pessoa em mudar, aí eu sigo adiante, cuidando das minhas ovelhas, daquelas que me ouvem e me seguem. Porque é assim que Jesus fez com os seus, e eu pretendo seguir Jesus. Então, sujeição, sujeitar-se, a única forma de vencer essas guerras é nos colocar debaixo da hierarquia, obedecer à liderança. Aí nós vamos poder ter forças para resistir o mal que nos cerca. Então o diabo, Satanás, ele anda ao nosso derredor. Então, se nós não seguirmos as regras, se começarmos a andar fora da faixa, podemos correr o risco de ser atropelado pelo grande inimigo de nossas almas, porque ele vem com muita velocidade, com muita força, para destruir, para colocar fim sobre nossa vida. Então, houve uma guerra entre Deus e pelo próprio Davi, que declarou, né? Difícil coisa é estar debaixo da mão de um Deus irado, né? Então, saber que Deus, ele vai nos julgar. E quando desobedecemos a palavra de Deus, devemos estar preparados para receber o jugo dessa desobediência. Então, devemos estar sempre submissos a Deus em primeiro lugar, e às lideranças que ele coloca em nossa vida, para que assim possamos resistir ao diabo. Devemos nos sujeitar primeiramente a Deus. Em segundo lugar, ele diz: chegai-vos a Deus. Versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Chegar-se a Deus é justamente uma lição que nós devemos aprender diariamente. É buscar a presença de Deus. Você tem deixado de ler sua Bíblia, de orar, tem deixado de congregar. Meu irmão, tenha cuidado com isso.
Chegue-se para Deus, busque a presença de Deus. E não só a presença do Senhor, porque às vezes a gente até busca na hora da dor, né? Ai meu Deus, me ajuda. Agora lembra de uma coisa, buscar a Deus também é buscar a sua vontade, é querer realizar a vontade de Deus na nossa vida. Olha, eu vou buscar a Deus e o que Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. É aquela expressão usada pelos profetas, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. É você estar pronto para ser usado por Deus. Então busque a vontade de Deus para a sua vida, para que assim você possa claramente ter forças que vêm do Senhor para resistir aos inimigos que nos cercam. Então, de que maneira nos chegamos a Deus? Confessando os nossos pecados, pedindo que Deus nos purifique. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. No termo grego traduzido por purificar, significa tornar casto, quer dizer santo, puro. Então essa é a ideia paralela do conceito de adultério espiritual. Então quando você não consagra a sua vida a Deus, você está adulterando a sua vida. Você não está sendo justo, honesto com Deus. E aí você certamente colherá as consequências desta decisão ruim na sua vida. E por último, humilhai-vos diante de Deus. Então nós temos 3 passos a tomar para poder vencer as guerras: sujeitar-se a Deus, buscar ou se chegar a Deus em arrependimento e fé, e por último, humilhar-se diante de Deus. Verso 9 e 10: afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A humilhação aqui, irmãos, é nos colocar diante do Senhor como servos. Havia no tempo de Jesus, a prática, aqueles homens que tinham condições, eles contratavam, eles compravam escravos. Aquelas pessoas ficavam em seu lar para fazer os mandados, o que eles mandassem. E dentre esses mandatos, havia então a função de lavar os pés daqueles que chegavam em sua casa. Então todas as pessoas que chegassem, uma visita que chegasse na sua casa, alguém que tinha posses, mandava que o servo, o escravo, fosse lá lavar os pés daquele homem. Lembra que Jesus fez isso? Ele chamou seus apóstolos antes da ceia, da grande ceia, tão conhecida. Ele então cingiu o lombo com uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. Pedro se levantou e disse: não, Senhor, jamais deixarei o Senhor lavar os meus pés. Então Pedro ali era um cara muito sanguíneo, muito agitado, agia por impulso. Jesus disse para ele: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro volta atrás: não, Senhor, então não lava só os pés não, me dá logo um banho. Ele disse: não, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Então naquele momento, a lição que Jesus queria ensinar aos apóstolos era de humildade. Ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, se humilhou a tal ponto de lavar os pés dos apóstolos. Então era uma das situações mais humildes que poderia acontecer naquela época. E aí Jesus se humilhou a tal ponto. E ele então chama a atenção dos apóstolos que eles façam o mesmo. Sejam humildes para com os demais. Nunca se considerem maior do que os demais. Eles estavam sendo escolhidos como apóstolos, mensageiros de Deus. No entanto, não deveriam ter de forma alguma a visão de que seria maior do que os demais. Porque essa era a prática dos judeus. Os judeus, sendo um povo escolhido de Deus, eles se acharam, se consideraram elevados, maior que as demais nações, e começaram a humilhar as nações. E aí Deus tira de Israel essa bênção e coloca a igreja no lugar. Então a igreja hoje assume a responsabilidade de ser humilde, de apresentar o amor, de levar essa humildade às pessoas, para que então diante dessa humildade, diante dessa consideração para com Deus, nos chegando a Deus com humildade, nós tenhamos dele o direito de morar no céu. Então é possível sujeitar-se exteriormente,
sem ser humilde interiormente. Há pessoas que até se sujeitam à liderança, mas que não têm um pingo de humildade. Não fazem o trabalho com decência, não fazem o trabalho de forma que Deus seja glorificado. Buscam apenas honras e glórias para si. Então a disciplina do cristão orgulhoso até torná-lo humilde. A nossa tendência é tratar o pecado com levianidade e até mesmo rir dele. E aí o texto diz: converta o vosso riso em pranto. Então deixe de brincar com o pecado. Volte-se para Deus em arrependimento e fé. Se humilhe diante de Deus. Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo, me ajuda. E certamente Deus te dará forças para resistir todo e qualquer pecado. Então, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, Salmo 51, 17. Concluindo então. Então, obedecendo a essas 3 instruções de Tiago, o Senhor nos achegará a nós, o Senhor se achegará a nós e nos purificará e perdoará os nossos pecados, e as guerras terão fim em nossa vida. Não estaremos em guerra com Deus, de modo que não estaremos em guerra com nós mesmos, nem com os outros. Então o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, como é dito em Isaías 32, 17. Então é preciso entregar o controle da nossa vida ao Senhor e permitir que Ele se torne o nosso príncipe da paz. Amém? Louvado seja Deus por isso. Meu irmão, pare de guerrear. Pare de lutar contra aquilo que não tem como. Então é necessário que nós nos entreguemos ao Senhor, confiemos nele, tenhamos paz com Deus, para que em seguida tenhamos paz com os demais, seja com o nosso próximo, seja com nós mesmos. Então queremos agradecer a sua atenção.